Olá pessoal, aqui é o professor Otávio mais uma vez e hoje a gente vai falar sobre os tipos de sujeito de novo, mas a gente vai ver o sujeito indeterminado. Vamos à nossa aula então. Na aula passada nós falamos sobre o sujeito determinado e a gente viu que existem três tipos de sujeito determinado: o sujeito determinado simples do composto e o desinencial. Hoje a gente vai falar sobre o sujeito indeterminado e numa próxima aula sobre o sujeito inexistente. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça é que o sujeito indeterminado não tem uma qualificação como determinado. O determinado tem três qualificações: ele pode ser determinado simples, composto ou desinencial. O sujeito indeterminado, ele só vai ser sujeito indeterminado mesmo, não tem uma qualificação a mais do que isso. E quando que eu tenho o sujeito indeterminado? Eu tenho três situações em que eu posso encontrar o sujeito indeterminado. Antes da gente ver cada uma delas, a gente precisa entender o que é o sujeito indeterminado. Bom, basicamente o sujeito indeterminado é aquele sujeito em que eu não expresso na frase, ou porque eu não sei quem praticou ou sofreu aquela ação, ou porque eu não quero dizer quem foi. Certo? Vamos ver aqui então quais são as três situações em que eu posso ter o sujeito indeterminado. A primeira situação é essa aqui. Quando eu tenho o verbo conjugado na terceira pessoa do plural sem um sujeito expresso. Vamos ver o exemplo que a gente vai entender com o exemplo. O que é a terceira pessoa do plural? É a palavra eles, é a palavra elas, certo? Essa é a terceira pessoa do plural. Quando você põe um verbo na frente dessas pessoas, as palavras adquirem uma certa forma, que é a conjugação verbal. Então vamos pensar aqui no verbo gostar no presente. Eles gostam, certo? Então aqui eu conjuguei o verbo gostar na terceira pessoa do plural, correto? Então quando eu tenho o verbo conjugado nessa terceira pessoa do plural, mas eu não tenho o sujeito expresso na frase, eu vou ter o sujeito indeterminado. Olha esse exemplo. Falaram de você na reunião. Falaram. O verbo falar, ele não está conjugado na terceira pessoa do plural? Eles falaram, elas falaram. Está, né? Então, eu tenho aqui, ó, o verbo conjugado na terceira pessoa do plural, que eu já verifiquei. Mas eu tenho aqui a palavra eles, ou a palavra elas, ou alguma outra palavra que eu posso dizer aqui que é o autor dessa fala, né? Então, se alguma coisa foi dita, se alguma coisa foi falada, quem falou? Falaram de você na reunião. Quem falou de você na reunião? Na frase, eu não tenho quem disse, certo? Eu sei que alguém disse, mas eu não estou deixando claro quem foi essa pessoa. Portanto, quando isso acontece, eu tenho o sujeito indeterminado. Então aqui, o meu sujeito é indeterminado e a minha frase aqui toda é o predicado. Essa parte escrita, né? O meu sujeito ele não está escrito, aqui é o sujeito indeterminado. Mas você pode pensar que talvez ele pudesse ser o sujeito desinencial, o sujeito oculto, né? Que nós vimos na última aula, que é o sujeito determinado, desinencial, oculto, elíptico. Bom, vamos pensar aqui, ó. Se eu tivesse aqui qualquer outra conjugação de verbo, ele poderia ser desinencial. Por exemplo, falamos mal de você. Quem falou? Nós falamos, né? Falamos de você. Então você pode dizer que é o sujeito desinencial. Se eu tiver a seguinte frase: falei de você na reunião. Quem falou? Eu. Eu não disse a palavra eu, mas quem ouviu sabe que fui eu que disse aquilo. Agora, quando você não tem a palavra eles escrita, você só pensa nela, ela não está escrita, ela não vai ser desinencial. Acontece com a palavra eles e elas, né? Ele vai ser o sujeito indeterminado, né? Não vai poder ser o sujeito desinencial. A gente vai ver aqui agora, ó, se por acaso você tivesse a palavra eles escrita, se você tivesse a palavra eles escrita, como é o caso que eu pus aqui, aí não seria sujeito determinado. Por que não seria o sujeito determinado? Porque aparece na frase quem foi. Quem foi?
foram eles. Aqui seria o sujeito determinado simples e aqui seria o predicado, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu não teria o sujeito indeterminado, seria só o sujeito determinado simples. Aqui eu já falei para vocês não confundirem com o sujeito desinencial. Eu espero que tenha ficado claro a primeira situação. A segunda situação que eu tenho aqui da existência do sujeito indeterminado é quando você tem o verbo na terceira pessoa do singular mais o índice de indeterminação do sujeito ser. Ficou difícil por isso que eu falei, né? Então vamos simplificar aqui, ó. O que é a terceira pessoa do singular? É a palavra ele, é a palavra ela. Quando você coloca um verbo na frente aqui, ó, o verbo adquire uma forma da conjugação verbal da palavra ele e da palavra ela, que é a terceira pessoa do singular. Então, se eu disser o verbo gostar no presente, na frente dessa palavrinha, como é que ficaria? Ela gosta. Aqui, ó, o verbo está na terceira pessoa do singular agora. E o que seria esse índice de indeterminação do sujeito? Não precisa decorar isso, é só você saber que tem a palavrinha ser na frente, ou antes, depende. Mas junto do verbo ali tem a palavrinha ser. Vamos ver um exemplo para a gente entender bem aqui o que acontece. Precisa-se de ajuda. Ó, eu tenho o verbo na terceira pessoa do singular e eu tenho também aqui, ó, a partícula se, né? Precisa. Quem precisa de ajuda? Alguém precisa de ajuda, mas eu não sei quem é ou eu não quero dizer quem é. Então, nesse caso também, eu teria o sujeito indeterminado, certo? E essa parte escrita aqui seria o meu predicado. Muito bem, vamos para o nosso segundo exemplo. Falou-se de você na reunião. Falou-se de você na reunião. Quem falou de você na reunião? Alguém falou de você na reunião, mas eu não sei dizer quem é ou eu não quero dizer quem é. Portanto, aqui também, ó, eu tenho o sujeito indeterminado. Tudo isso que está escrito também seria o nosso predicado. E reparem, aqui eu tenho o verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula ser. Isso aqui que seria essa coisa complicada que eu falei ali antes, mas de forma simplificada. Agora, a gente não pode confundir com uma construção que é muito parecida, mas você não vai ter o sujeito indeterminado, você vai ter um sujeito determinado. Olha esse exemplo aqui, ó. Enviou-se uma carta. Repare no seguinte, eu tenho o verbo na terceira pessoa do singular e eu também tenho aqui, ó, a palavrinha ser. Mas será que também eu tenho sujeito determinado? Eu já falei que não, mas vamos entender o porquê. Quando você tem a construção do verbo mais a palavrinha ser, como eu pus aqui, ó, você precisa pensar nisso aqui, ó. O que é que, quem é que. Você pega o verbo e pergunta para ele. O que é que precisa? Ficou boa essa pergunta? O que é que precisa? Não ficou boa. A pergunta deveria ser feita. Do que é que se precisa? Então você não conseguiu usar a primeira. Não conseguiu usar a primeira. Vamos tentar usar a segunda. Quem é que precisa? Quem é que precisa? Ficou boa a pergunta, não ficou? Quem é que precisa? Ficou muito boa. Nessa frase, tem resposta para essa pergunta? Quem é que precisa? Quem é que precisa de ajuda? Tem a resposta aqui? Não tem. Então eu verifiquei que é sujeito indeterminado mesmo. Aqui agora, falou-se de você na reunião. Vamos tentar pôr aqui a primeira pergunta. O que é que falou? Fica boa a pergunta, o que é que falou? Não fica boa, né? Eu poderia perguntar, do que é que se falou? Mas, de novo, eu tive que pôr o do que é na frente, não o que é. Então, eu não consegui usar a primeira de novo. Então, tudo bem, vamos passar para a segunda. Quem é que falou? A segunda deu certo. Quem é que falou? Vamos procurar a resposta aqui. Quem é que falou? Tem resposta aqui? Na frase não tem. Então, de novo, eu tenho sujeito indeterminado. Vamos fazer aqui agora
essa mesma coisa que eu fiz com as duas primeiras frases, com essa última frase aqui. O que é que enviou-se? O que é que enviou-se? O que é que se enviou? Dá certo, né? O que é que enviou-se? O que é que se enviou? Eu consigo colocar certinho aqui. O que é que enviou-se? Você tem a resposta aqui, ó. O que é que enviou-se? Tem a resposta. Uma carta. Então, quando você tem a resposta para uma dessas duas perguntas que você usa o verbo para fazer, você não vai ter o sujeito indeterminado, você vai ter o sujeito simples. Sujeito determinado simples. E quem que seria o sujeito nessa frase? Uma carta. O sujeito aqui nessa frase seria uma carta mesmo. Então, a gente não pode confundir. Vamos passar agora para o nosso terceiro caso do sujeito indeterminado. É quando você tem um verbo no infinitivo impessoal. As palavras aqui também ficaram um pouco complicadas. Mas vamos entender o que é o infinitivo. É quando você tem um verbo que termina com R. Por exemplo, eu falei. O verbo é falei. Qual que é o infinitivo do verbo falei? Falar. Eles andaram. Qual é o infinitivo do verbo andaram? Andar. Então assim, ó, andar, fazer, ir, rir. Os verbos terminados com R, tá? Então aqui, ó, estudar é o meu verbo que terminou com R, ele está no infinitivo impessoal. Estudar é necessário. Veja, eu estou falando só do verbo estudar aqui, não estou falando desse aqui, tá? Seria uma outra situação para um outro estudo. Vamos ver só o verbo estudar. Estudar é necessário. Então, se eu tenho a situação como essa que eu ponho aqui agora, ó, o verbo colocado no infinitivo impessoal lá no meio da frase, o que seria isso? É o verbo colocado com R no final, né? Estudar, andar, falar. Você vai ter, ao analisar esse verbo, um sujeito indeterminado. São as três situações, então, em que eu tenho um sujeito indeterminado. Eu espero que essa aula tenha ficado clara e na próxima aula eu vou falar sobre o sujeito inexistente. Muito obrigado, até lá, tchau!